Olá, bom dia. Vamos falar um pouco no Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 21, aonde nos diz assim, conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos estava ali no meio dos fariseus, mas era um judeu, era um príncipe, era um doutor da lei, era uma pessoa que conhecia a palavra do Senhor, Nicodemos. Como se pode dizer nos dias de hoje, era um pastor, ou era um diácono, era um evangelista, era alguém, mas ele não tinha o espírito do discernimento que Jesus falava. Por que que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque na nossa vida, muitas coisas, o que nós fazemos, o que nós dizemos, não diz respeito a ninguém. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, certo? Você não precisa contar para ninguém. É por isso que o Nicodemos foi ter com Jesus essa conversa à noite. E quando você fizer a tua oração, certo? Você não precisa falar para ninguém que você orou, que você ora. Tem coisas na nossa vida que é particular entre eu e Jesus, entre eu, Deus e Jesus Cristo. Assim é a sua vida. Ninguém precisa saber de coisas, ninguém precisa saber, certo? Se você vai no culto hoje ou se você não vai. O que você fez, o que você não fez. É por isso que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele era um homem da lei, ele conhecia, mas ele não tinha o Espírito Santo, certo? Para ter o discernimento do entendimento para ensinar as pessoas. Ele agia conforme a lei, mas ele estava ali no meio dos fariseus, certo? Porque sempre no meio de pessoas fariseus que duvidam, sempre tem uma pessoa que acredita em Senhor, que crê no Senhor, que quer saber, que quer se aproximar dele, certo? Independente da hora, não importa. O importante é que você siga Jesus, que você se aproxime de Jesus e que você vá até onde Jesus está, sem que ninguém saiba. Certo? Não precisa você contar, você não precisa dizer coisas da sua vida para ninguém. Você tem que fazer ocultamente, sem que ninguém saiba. Ele queria saber sobre as coisas que Jesus estava fazendo, sobre os milagres. E Jesus estava ensinando, ele falando para ele. Porque o testemunho de Jesus Cristo é verdadeiro. Se você ver aqui, ele fala duas vezes para Nicodemos, em verdade vos digo. Certo? O que que é? O homem, ele tem que se batizar, certo? Se batizar, se arrepender dos pecados, ele tem que se batizar nas águas, para que ele receba o Espírito Santo. Porque só quem se batizar e quem só recebeu o Espírito Santo e crer, será salvo. Mas aquele que não se batizar e aquele que não crer, não será salvo. Será lançado na fornalha dentro, certo? Assim, é por isso que você tem que perguntar as coisas, é por isso que você tem que saber de Jesus sem ninguém precisar saber. Você não precisa falar para ninguém. Você não precisa dizer o que a tua mão direita faz e o que a tua mão esquerda faz. Basta você acreditar, você crer, você fazer. É por isso que Nicodemos era o quê? Era um principal ali. Era um homem da lei, ele entendia, ele sabia, mas ele não tinha o Espírito Santo para algumas coisas que ele não conseguia entender, como nascer de novo. Ele achava que tinha que entrar no ventre da mãe dele e renascer. Mas Jesus estava falando, certo? Renascer é o batismo nas águas. É o arrependimento dos pecados. É a pessoa reconhecer que está pecando, aceitar Jesus, se batizar para receber o Espírito Santo para entrar na vida eterna. Então assim, você tem que reconhecer o teu pecado, você tem que saber o que você está pecando, você tem que saber o que você faz, o que você fala errado, para que você tenha a vida eterna com Jesus Cristo nos céus. Nesse versículo aqui do capítulo 3, do versículo 1 até o 21, nos fala sobre isso, nos fala sobre arrependimento e salvação. Certo? Independente de onde você esteja. Certo? Nicodemos foi à noite com Jesus por causa disso. Tem pessoas que dizem, ele foi à noite porque ele estava com vergonha. Não, ele foi à noite porque à noite ninguém precisa saber. Certo? Aqui está à noite, mas você pode ir de dia, você pode ir a hora que você quiser. O que que quer dizer? Você não precisa falar para ninguém. Certo? Ninguém precisa saber. Tem gente que diz aqui, ele foi até a noite com Jesus porque ele estava com vergonha por causa disso, por causa daquilo. Não, ele foi até a noite com Jesus porque ele sabia, porque de dia ele estava ocupado, foi até a noite com Jesus. Porque não interessa a hora que você quer saber algo de Jesus, o que importa é que você vá até onde Jesus está, que você ouça a palavra do Senhor Jesus Cristo e cumpra em sua vida e ensine sua família, seus filhos.
certo? É por isso que tem que fazer o quê? Examinar a escritura. Assim, ó, no capítulo 3, no versículo 1 diz assim, ó, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele estava no meio dos fariseus, mas não era fariseu. Ele era um judeu, príncipe dos judeus, um homem da lei. Você pode estar no meio de pecador sem você pecar. Basta você crer na palavra do Senhor, você acreditar. Certo? Que não existe dia nem hora para você se arrepender dos teus pecados, para você aceitar Jesus, para você, certo, ser batizado, para você receber o Espírito Santo de Deus. Basta você crer, basta você acreditar, basta você dar ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo e você salvará você, a sua casa. Serás abençoado. E abençoando as pessoas que trabalham contigo, abençoando os seus parentes, abençoando a cidade onde você mora, abençoando todas as pessoas da cidade onde você mora, para que tudo vá bem. Você não pode ser uma pessoa maldizente, um fariseu, certo? Que gosta de ver as pessoas pelas costas. Não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa sincera, pura e verdadeira. Certo? Como você olha no espelho, sabe? Quando você está fazendo a tua barba, quando você está penteando o teu cabelo, você tem que ser assim na frente das pessoas. Você tem que ser uma pessoa sincera, uma pessoa pura, uma pessoa limpa de palavras. Certo? Como teve uma história uma vez de uma pessoa, só sabia mentir, mentia. Falava com alguém, mentia. Falava com outra pessoa, mentia. O que aconteceu? Um dia a casa dessa pessoa, que era de madeira, pegou fogo. E esse homem, essa mulher, não sei, foi pedir ajuda para essas pessoas, mas ninguém acreditou nela. Por quê? Porque era uma pessoa que só mentia. Então assim, ó, o mentiroso é assim. Tem que tomar cuidado, certo? Não vão atrás de pessoas mentirosas. Porque acontece, quando você está numa situação ruim, ele não quer nem saber de você. Certo? É por isso que você tem que abençoar, você tem que falar a verdade das escrituras, a verdade na palavra. Tem que ser sincero como Jesus estava sendo sincero com ele. Para que a pessoa renasça, para que a pessoa viva de novo. Porque se você, às vezes você tem ali, você vai na igreja, você vai num lugar, mas você não é batizado como Jesus se batizou. Você tem que se batizar na água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Para você receber o Espírito Santo de Deus, para você ter um conhecimento e entendimento da palavra, para você ensinar, para você saber, para você passar isso para as pessoas. Então assim, não vão atrás de pessoas mentirosas, pessoas fofoqueiras, pessoas faladeiras. Preste atenção nessas pessoas. Essas pessoas só sabem arrumar inimizade. O que Satanás, a serpente, fez lá no Jardim do Éden? Era uma pessoa que não era nascida. Certo? Não se arrepende dos pecados, não pensou antes. Agiu conforme ele queria. O que aconteceu? Colocou inimizade. Certo? É uma pessoa que coloca inimizade no meio. É uma pessoa usada. Então assim, ó, não vão atrás de gente mentirosa. Não dê ouvido para gente fofoqueira. Ajude uma pessoa, se você puder ajudar, ajude. Certo? Não vire as costas para ninguém. Não dê ouvido para Satanás. Não dê ouvido para mentira. Não dê ouvido para pessoas mentirosas. Faça como Jesus fez aqui com Nicodemos. Fale a verdade para a pessoa. Não precisa ficar com vergonha de perguntar as coisas. Por quê? Porque tem pessoas instruídas para vos ensinar a verdade. Certo? Muitos se falam que Nicodemos foi à noite porque estava com vergonha, por causa que ele foi escondido. Não, ele foi à noite porque ele sabia que à noite ele encontraria Jesus naquele lugar. Certo? E se você vai à noite e você vai de dia, você encontra Jesus. Por que ele foi à noite, que nem eu falei? Porque ninguém precisa saber de nada da tua vida. É por isso que ele foi à noite. Ele tinha que dizer alguma coisa da vida dele para alguém? Ele não tinha. Independente se a pessoa for à noite ou for de dia. Certo? Não importa. Eu peço em nome de Jesus Cristo que você seja batizado, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja uma pessoa que tenha o conhecimento da palavra para você ensinar as pessoas. É que nem eu sempre digo, existem maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar. É tipo assim, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Certo? Aqui, Jesus estava falando para ele das coisas certas. O que é para ser. O testemunho de Jesus é verdadeiro. Só quem pode falar das coisas do céu é quem viu e quem estava lá. Da nova terra e do novo céu. As coisas. Sabe? Quem viu a Nova Jerusalém, só quem pode falar. Eu sou sincero, eu não vi a Nova Jerusalém. Certo? Eu sou bem sincero dizer para você, mas eu vi as montanhas, eu vi os morros, eu vi o chão,
eu via a Casa Branca, eu via aquele rio que sai ao redor da Casa Branca, que tem os peixes. Eu vi, eu posso dizer que eu vi. Certo? Isso eu vi e digo em nome de Jesus Cristo, como o meu testemunho é verdadeiro. Certo? Eu vi o homem com a espada na mão, que é bem grandão, que estava andando em cima das águas, caminhando normal, como a gente caminha num piso. Certo? Eu vi. Lá no Paiol. Teve coisas que eu vi, com meu testemunho é verdadeiro. E isso eu digo em nome de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus, se você deixar Jesus trabalhar em sua vida, se você quer o Espírito Santo de Deus, certo? Você vai ver que eu estou falando a verdade, eu estou sendo sincero de palavra. Se vocês verem aqui nos versículos, aqui nos final, está escrito assim, ó, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu-lhe seu Filho único para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então assim, ó, você tem que crer em Jesus, você tem que acreditar em Jesus para você ter a vida eterna. Você tem que se batizar como Jesus se batizou. Esse batismo que as pessoas fazem, que pegam uma jara e jogam na testa da criança, quando a criança é recém-nascida, não é válido. O batismo é nas águas. A pessoa tem que submerger inteira, para dentro da água 3 vezes. Uma vez no nome do Pai, a segunda vez no nome do Filho, a terceira vez do Espírito Santo de Deus. Certo? Então assim, vá ter com Jesus, não importa a hora. Ninguém precisa saber. Sabe? Ninguém precisa saber da tua vida particular, certo? Aqui Nicodemos foi ter com Jesus, certo? Por quê? Porque ninguém precisa saber da tua vida particular. Aquilo que você quer com Jesus, que você quer aprender com Jesus, é particularidade da sua vida, não interessa para ninguém. O que importa é que você ensine as pessoas, seja sincero e seja honestamente. Se alguém dizer para você assim, que Nicodemos foi à noite ter com Jesus, naquela época até pode ser, mas para os dias de hoje quer dizer que ninguém interessa para você a hora que você vai ter com Jesus, que você quer fazer algo para Jesus. Ninguém precisa saber da tua vida particular, a tua vida particular é tua. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo você seja abençoado com a palavra, com o Espírito Santo. E tenha Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo em sua vida como rocha da sua vida. Não se engane atrás de pessoas, certo? Vá buscar Jesus Cristo. Você tem que buscar Jesus Cristo para a sua vida. É só Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro meio. Certo? Não existe, tipo assim, você pegar uma estátua na mão, querer chegar na frente de Jesus Cristo, achando que você vai entrar no céu com isso, que você não vai. Você vai se enroscar. Certo? Você não vai passar igual uma ovelha quando quer escapar da cerca para ir para o outro lado. Não tem jeito, você não vai passar para o outro lado. O que quer dizer isso? Você não vai ter com Jesus. Você vai ficar onde você está, você vai ter os pés, mão amarrada e será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então assim, ó, se arrependa dos teus pecados, aceite Jesus, se batize, receba o Espírito Santo em sua vida. E ensina as pessoas na dignidade, na seriedade, na verdade. Assim como Nicodemos estava buscando de Jesus, perguntando para Jesus, faça você o mesmo. Salve sua família, seus filhos, de geração em geração, você vai ter o Espírito Santo em sua vida. Não vão atrás de pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, que só querem saber de arrumar inimizade entre as pessoas, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, nessa sexta-feira você seja abençoado. Seja uma igreja pequena, mas seja uma igreja que tenha fé, que acredite na pessoa, certo? Acredite em Jesus Cristo, tá bom? Que as minhas palavras não são minhas, são de Jesus Cristo para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje tem cidades que tem culto. Não perca, participe, se informe, certo? Aonde tem culto na cidade. Aqui em Caibi hoje, na sexta-feira, tem culto, bem perto aqui da cidade aqui da chácara do Erneus do Nadal. Certo? Ali tem um ponto de culto, ali, se não me engano é hoje sim. Começa às 6h30, 7 horas. Participe, não perca. Fica ali numa rua antes ali que tem ali do Rudicara ali, não sei se tem um Rudicara ainda para baixo, por ali tem lugar de culto. Participe, você que mora aqui em Caibi, não perca a oportunidade, não perca a chance. Aproveite, porque aqui em Caibi quase todos os dias tem culto. Certo? Busca uma igreja, busca a Jesus, vai ouvir a palavra, canta o louvor, enche o teu coração no conhecimento do fruto do Espírito Santo. E se não tiver culto hoje na sua cidade, olhe no Google, examine algum lugar, alguma coisa, de repente na tua cidade onde você mora tem. Mas se não tiver, se você não puder ir, não se preocupe, não tem problema, não é pecado. Pecado é você negar Jesus, pecado é você falar mal da pessoa, você mentir.
você atrás de mentira, certo? Então assim, ó, não faça essas coisas. Adore a Deus, ame a Jesus, respeite o teu próximo como você respeita teu filho pequenininho dentro de casa. Ame a pessoa por igual, tá bom? Que Deus abençoe você nessa sexta-feira. Seja uma pessoa abençoada. Seja como Nicodemos. Busque Jesus. Pergunte mesmo. Vá atrás. Se informe, certo? Porque sempre tem pessoas instruídas para ensinar vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha família, meus netos, minhas filhas. Todos eles, meus filhos, nora, genro, em nome de Jesus Cristo, assim também a vossa família, tá bom?